os levitas puderem vir na frente, já iniciar, eu quero falar uma coisa. Aquele tiroteio foi tão forte. Irmãos, quando eu fui correr para sair daquele meio, tentar fugir, pode olhar para mim aqui, ó. Olha todos para mim, tá, irmãos? E no momento que eu fui fugir do tiroteio, conforme a palavra foi, eu cambaleei e eu tropecei e eu caí de bruço. Quando eu caí de bruço, irmãos, naquele momento Deus me levou a lembrar de tudo que eu fiz. E o Senhor disse assim: Maria Isabel, você nunca foi malandra, você nunca foi esperta, nada. O diabo não ceifava a tua vida, porque tua mãe clamava e eu te dava livramento. Eu respondia à oração da sua mãe. Todas as vezes que o diabo tentava, sua mãe vinha aos meus pés e eu te dava livramento. Mas é a última oportunidade que eu te dou. Ou você volta hoje, eu quero você hoje. É hoje, não é amanhã. Eu quero você hoje, chegou sua hora. Naquele momento, irmão, estava um alvoroço para minha casa. Polícia, bombeiro, curioso, foi um reboliço na minha casa. E Deus disse assim: é hoje a oportunidade que eu te dou. Quando foi, irmãos, eu fiz um pacto com Deus. Eu também não aceitei Jesus no altar. Eu não aceitei caída, voltei caída. Eu disse: Deus, se o Senhor me livrar, eu e meus filhos, eu faço um pacto contigo. Ninguém pode me tirar aqui com vida, Senhor. Só o Senhor. Até aqui eu fugi, mas eu quero fazer um pacto. Se o Senhor me guardar da morte, eu e meus filhos, por toda a minha vida eu te louvarei, Senhor. Por toda a minha vida serei fiel, testemunharei da sua grandeza. Naquele momento, irmãos, quando eu fiz uma aliança com Deus, como que fosse ali selado aquela aliança, começou a vir médicos, dos bombeiros, policiais. E naquele momento, aqueles homens chegaram e me tiraram de barriga para cima, me levaram ali mesmo no chão, começaram a procurar bala, não encontravam bala. Começaram a procurar bala, não encontravam bala. Irmãos, Halabashuri canta lamas. Quando aqueles homens, irmãos, colocaram, eu fiquei dentro de uma poça de sangue. Quando aqueles homens começaram a procurar a bala, e eles pegaram ali a mão, passaram no meio daquele sangue, aquele bombeiro trouxe 3 balas na palma da mão. Aquele homem urrava porque eu não entendia, mas ele dizia: sargento, oh sargento, só pode ser um milagre. As 3 balas estavam gravadas no chão, nenhuma pegou nessa mulher, eu não entendo onde veio o sangue, mas o sangue, irmãos, vinha do Calvário. O sangue de Jesus estava me purificando de todo pecado. Abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Vamos se colocar em pé, Rabachurianda Lamas. Rabachuricanda, Rabachurianda Lamas. Naquele momento, irmãos, aleluias, me levaram para o pronto-socorro, a maternidade. Quando eu cheguei lá naquela maternidade, a criança estava morta. O João Lucas estava morto. E o médico disse: olha, nós vamos para a mesa de parto, porque não foi possível, a criança não suportou, não superou na queda. E naquele momento eu disse assim: olha, doutor, eu assino um termo de responsabilidade, eu preciso pegar meus 3 filhos e guardar. Eu vou voltar. Assinei. Eu voltei para minha casa, irmãos, e muito longe eu ouvi muitos louvores, mas era na minha casa aquele culto. Quando eu cheguei na minha casa, os meus filhos estavam de joelho, a casa cheia de curiosos, clamando, louvando e pregando. E quando eu cheguei, eu vi todo aquele povo, minhas amigas do mundão, que a Fezinho saltou na frente e falou: mãe, eu quero falar de um Deus que tudo pode. Eu quero falar de um Deus que pode transformar a sua vida. Eu quero falar de um Deus, mãe,
que Ele vai mudar a tua história. Aleluia. Eu quero falar com Deus do seu pai. O seu pai até hoje espera por um grande milagre. Mãe, eu quero falar de um Deus que o seu pai chora de noite, esperando que essa fé dele se converta. Eu quero falar de um Deus, mãe, que tem prometido para o seu pai que quando você crescesse, você seria pregadora. Você já cresceu. Eu quero falar de um Deus que prometeu para mim que eu não vou ser órfão, mãe. Eu quero falar de um Deus que prometeu que eu e a minha casa, mãe, vai servir ao Senhor. Aquela criança começou a falar com autoridade, começou a falar com ousadia. Esse Deus que eu estou falando para vocês hoje, esse Deus que eu estou testemunhando, que Ele transforma a pior mãe que haja na vida, esse Deus que transforma o pior pai em mau caráter, esse Deus que transforma, irmãos, um lar, uma casa, uma família. Eu quero falar desse Deus que mudou minha história, desse Deus que mudou o meu caminho. De um Deus, irmãos, que ouviu a voz de uma criança. Quando eu cheguei, aquela criança falou: mãe, eu quero orar por você. E aquela criança, irmãos, era autêntica e ousada. Falou: mãe, o seu pai já está de cabelo branco, mas ele clama de noite pela salvação da sua alma. E eu estou clamando, mãe, porque Deus tem um plano na sua vida. Quero dizer uma coisa, irmãos, eu não resisti àquela palavra. E Cafezinho disse assim: eu vou orar, mãe. Jesus vai ressuscitar esse filho. Mãe, Jesus vai ressuscitar o seu filho, porque meu avô falou que o nome de Jesus tem poder, mãe. E eu sou crente, eu posso usar o nome de Jesus. Oh, Ramachurianda, Ramanagai. Rebalás. Quando aquela criança, irmãos, tão simples, uma criança tão humilde, tão pobre, tão pequena, foi a qual Deus escolheu para mudar a história da minha vida. Quando aquela criança, no meio de todo aquele povo, ele disse: mãe, Deus falou que eu não ia ser órfão de mãe nem de irmão. Eu vou orar e Deus vai ressuscitar essa criança. Quando o Cafezinho levou as mãos na minha barriga e disse: espírito da morte, eu te repreendo da autoridade do nome de Jesus, mas sobre este feto que haja vida, receba vida. A criança saltou no meu ventre, a criança saltou na minha barriga. Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Igreja, Jesus Babachuricanta, ainda que esteja morto, viverá, porque Ele ressuscitou. Quantos podem glorificar a Deus? Foi uma grande festa. 15 pessoas, 15 mulheres se converteram ao Senhor. 15 de maio. Vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu voltei para o médico, aquele médico não creu que eu falei de um Deus para ele. Eu falei: doutor, meu filho está vivo. Eu voltei para Jesus, Jesus ressuscitou. Ele ignorou a minha religião, porque Jesus não é religião, Ele é Deus. Quando, irmãos, aquele médico tão irado, nervoso, ele foi examinar, ele teve surpresa. Aquele feto que deu como morto, Jesus ressuscitou. Aquele irmão Lamachuricanta, Lamachuriandas, quando aquele homem constatou que João Lucas estava vivo no meu ventre, ele disse para mim assim: olha, eu sou espírita, mas eu sou obrigada a reconhecer que o Deus dos crentes existe. Eu sou obrigada a reconhecer que isso só acontece na vida, aleluia, dos crentes. O nome do Senhor foi glorificado, o nome do Senhor foi exaltado, o nome do Senhor foi adorado, o nome do Senhor, o Rei dos Reis. Naquele dia o inferno foi saqueado, naquele dia meu lar foi restaurado, minha vida transformada.
glorificado.